Vamos lá, moçada, para mais uma parte do conteúdo. Agora falando sobre acidez. O que é acidez? Também é algo que você já aprendeu lá no primeiro ano. Ácido são substâncias que em meio aquoso liberam H+. Beleza? Essa definição de ácido é a definição de Arrhenius. Existem mais duas definições, que é a de Bronsted-Lowry e a de Lewis. Mas aqui a gente vai, na medida do possível, sempre usar a de Arrhenius, que é a mais simples. Então, acidez, nós estamos estudando a liberação desse átomo de hidrogênio. Se uma substância libera facilmente esse átomo de hidrogênio, nós dizemos que é uma substância ácida ou mais ácida. Se ela libera com dificuldade esse hidrogênio, é uma substância menos ácida. Então vamos ver aqui, ó. Eu desenhei aqui a estrutura do ácido etanóico, conhecido aí como ácido acético, pela linguagem formal. Olha aqui, pus a seta, esse ácido é um ácido carboxílico, esse hidrogênio aqui, esse que está ligado direto ao oxigênio, é um átomo muito eletronegativo, é por isso que esse hidrogênio ele sai, porque o oxigênio puxa os elétrons da ligação muito para ele, o hidrogênio fica distante desses elétrons, então ele fica na iminência de ser expulso dessa ligação e de ser expulso da molécula. E é o que acontece, esse camarada, você joga ele dentro da água, olha lá o que acontece. O hidrogênio mete o pé nele, tá? Então o oxigênio mete o pé no hidrogênio, fazendo com que esse hidrogênio se desgrude da molécula. E na hora que ele sai sem o elétron dele. Por isso que o elétron dele fica para trás e o oxigênio fica negativo e ele sai como positivo. Só que os ácidos orgânicos, eles não são igual os inorgânicos lá do primeiro ano, eles são mais fracos. Então, geralmente, o que acontece é o seguinte, se você colocar 1000 moléculas dessa daqui, não serão todas que farão isso daqui, porque eles não são ácidos fortes. Isso é um ácido forte. Se você colocar 1000 moléculas e as 1000 ionizarem, formarem o H+, é forte, com muito H+. É esse camarada aqui que é responsável pelas propriedades ácidas, tá? O H+. Mas os ácidos orgânicos, de modo geral, eles não conseguem fazer isso com 100%, muito longe de 100%. De 1000 moléculas, em torno de 6, 7 vão conseguir fazer isso daqui. Tá? Então, nós temos que colocar uma dupla seta. A gente fala que isso aqui é um equilíbrio. Quando você tem o ácido etanóico na água, você tem moléculas não ionizadas e moléculas ionizadas. Ou seja, moléculas com hidrogênio preso na molécula e o hidrogênio desprendido da molécula do ácido. Ou seja, ionizadas, não ionizadas. Beleza. Como eles são fracos, existe mais moléculas não ionizadas do que ionizadas. E aí a gente utiliza um número, um valor, para poder mensurar quem é mais e quem é menos ácido. E está aqui embaixo, é o chamado constante de acidez, Ka. K de constante, A de acidez. Beleza, então Ka, o que é o Ka? O Ka é as concentrações do produto, ou seja, do ácido ionizado. Repare que eu só copiei aqui, ó. Isso coloquei entre colchete e esse aqui também. Então é a concentração do produto, porque colchete em química chama-se concentração. O que você coloca lá dentro é a concentração daquilo lá. Então a concentração do ânion acetato, o etanoato, vezes a concentração do H+, dividido pela concentração do ácido não ionizado, que é o ácido etanóico. Tá? Então é a divisão do quanto você tem depois, dividido pelo quanto você tem antes. Tranquilo? E isso é a constante. Agora, é isso que eu quero te mostrar. Não é difícil ficar em vestibular. É fácil, tranquilo. Se for uma pergunta em cima da constante. Olha aqui. Se um ácido é muito forte, ele vai liberar muito H+. Quantidade boa de H+. Isso vai fazer a constante ficar maior ou menor? Repara que o H+, esse valor, ele está na mesma linha do Ka. Então ele é diretamente proporcional, ele vai aumentar a constante de acidez. Então grave, ou pegue essa. Quanto maior for a constante de acidez, maior é o ácido, certo? Porque na verdade, mais forte é o ácido. Quanto maior a concentração de H+, maior é a constante de acidez. Geralmente eles colocam constante de acidez de alguns ácidos e vai te perguntar quem é mais ácido. Se cair, isso é bobagem. O que tiver o maior constante de acidez é o mais ácido, beleza? E pelo contrário também, quando nós temos baixa concentração de H+, pouco H+, você faz a constante de acidez cair. Então sim, pouco H+, constante pequena. Ácidos de constante pequena tem pouco H+, são ácidos fracos, beleza? Ácidos fortes, Ka grande, ácidos fracos, Ka pequeno. Fechou.
Isso aqui é tranquilo. Acho até difícil ficar perguntando em cima disso, porque é muito fácil, tá? É só saber quem tem o maior K é o mais ácido e o menor é menos ácido. Agora, isso aqui pode cair, pode às vezes te complicar. Olha, eu vim aqui e coloquei no meio, foca aqui no meio. Eu coloquei aqui o ácido etanóico ou o ácido acético, que é o ácido que eu estava trabalhando aqui. Repara, com dois carbonos C2OH. Ele tem a constante de acidez 1,8 vezes 10 a menos 5. Tá? É um número que não tem unidades. É esse mesmo. Esse aqui é o valor da acidez dele. Tá? Agora eu te pergunto. Se eu tirar um hidrogênio desse carbono aqui, ó, o carbono do lado da carbonila. Se eu tirar esse hidrogênio, aí vai ficar CH2. E colocar um cloro. Ou se eu colocar mais um carbono no lugar, o que eu faço com esse ácido? Ele fica mais ácido ou ele fica menos ácido? É isso que geralmente pode cair e que pode te complicar. É muito difícil? Não. Lógico que isso aqui é muito fácil, saber. Tem questão de K alto, muito ácido, K baixo, pouco ácido. Agora aqui tem um detalhe, vamos lá. O que faz um ácido ser ácido é o hidrogênio sair da molécula na forma de H+. Então você tem que saber o seguinte. Beleza, aqui eu tenho o ácido etanóico, que é o ácido sem mexer, ele tem esse valor. Aqui eu coloquei um cloro, aqui eu coloquei um carbono. A presença do cloro na molécula vai fazer o hidrogênio sair mais fácil ou com mais dificuldade? A mesma coisa pergunta aqui. Esse carbono a mais que foi colocado aqui, fez uma cirurgia no ácido acético, colocou esse carbono a mais, e agora virou um ácido propanoico. Esse carbono a mais vai fazer esse hidrogênio sair mais fácil ou mais difícil? Se você souber responder isso, você vai me saber se a constante vai ser maior ou menor. Vamos lá. Então eu vou aqui destacar a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. Tá? O hidrogênio ele já sofre na mão do oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo, então ele puxa esses elétrons para ele é fominha, né? E o hidrogênio fica longe daquele elétron da ligação, ele fica na iminência de ser expulso ali. Né? Quando você coloca o cloro é um elemento eletronegativo também. A gente vai falar que o cloro, por ser eletronegativo, você colocou no lugar do hidrogênio, né, eu peguei essa molécula aqui, modifiquei, tirei um hidrogênio e coloquei o cloro, você colocou alguém que é eletroatraente. O que significa isso? É alguém que vai atrair elétron, alguém eletronegativo. Então a presença do cloro é como se ele puxasse os elétrons da molécula como um todo, de todas as ligações, mais para ele. Então significa que os elétrons de todas as ligações serão mais distorcidos ainda para cá, para longe do hidrogênio. Em outras palavras, você está enfraquecendo a ligação entre o O e o H. Você está fazendo com que a saída do hidrogênio fique ainda mais fácil ainda. Beleza? Então significa que a constante de acidez aqui tem que ser maior do que essa, comparando esses dois. Porque ele tem um grupo eletroatraente que enfraquece mais a ligação, tornando a saída do hidrogênio mais fácil. Qual é o valor, professor? Eu não sei, de cabeça. Realmente a gente às vezes não sabe, não vai saber mesmo. Mas tem que saber se é maior ou menor. Então, por exemplo, poderia ser aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 3? Sim, porque 1 vezes 10 a menos 3 é um número maior do que 1,8 vezes 10 a menos 5, por exemplo. O que você tem que saber é o seguinte, esse K aqui ele é maior do que o de baixo. Perfeito? Agora, nesse caso de K, pegando esse ácido etanóico, fazendo a modificação nele, tirei um dos hidrogênios e coloquei um carbono no lugar. Aumentei a cadeia carbônica. O que aconteceu? A ligação entre o oxigênio e o hidrogênio ficou mais fácil ou mais difícil de ser quebrada? O hidrogênio vai sair com mais facilidade ou com mais dificuldade? O oxigênio está aqui, ó, puxando normalmente, fazendo o papel dele, de eletronegativo. Só que você colocou um carbono, que não é um átomo eletronegativo assim. Ele não é reconhecidamente como um átomo com elevada eletronegatividade. Então, diferente do papel do cloro, ele vai atuar aqui como um eletrodoador. O que é isso? Os elétrons dele serão puxados pela molécula. Ele doará elétrons para a molécula. É como se o seguinte, o oxigênio aqui está puxando os elétrons da ligação do hidrogênio. Aí você foi e colocou um outro grupo com mais elétrons. Agora o oxigênio ele vai ter um pouco menos de atenção com relação ao hidrogênio e vai também se preocupar em puxar mais desse cara de cá.
Então isso, querendo ou não, vai fortalecer essa ligação, porque o oxigênio agora tendo mais gente para puxar, ele vai puxar com um pouco menos de força o elétron do hidrogênio, essa ligação aqui. Em outras palavras, esses grupos que não conseguem puxar, muito pelo contrário, que estão ali para que seus elétrons sejam puxados, eles acabam fortalecendo essa ligação e dificultando a saída do hidrogênio. Beleza? Então é de se esperar aqui que a constante de acidez diminua, o ácido fique mais fraco, tá? Então, por exemplo, um valor aqui qualquer da minha cabeça que poderia ser 1,8 vezes 10 a menos 7, porque esse valor é menor que o de cá. Estou colocando um valor qualquer aqui só para a gente entender melhor. Então vamos lá. Coloquei um elemento eletroatraente no ácido. Eu fiz ele ficar com K maior, ou seja, ele ficou mais ácido, mais forte. Coloquei um grupo eletrodoador na molécula do ácido. Eu acabei dificultando a saída do hidrogênio. O K caiu. O ácido ficou, então, mais fraco. Tá? Então, colocar eletrodoador no ácido é tornar a ligação do hidrogênio mais forte, fazendo o ácido ficar mais fraco. Colocar um eletroatraente no ácido é enfraquecer a ligação do hidrogênio, fazendo esse ácido ficar mais forte. E é isso que nós temos sobre acidez. Não tem mais nada que você tenha que saber para ensino médio, tá? Isso é de bom tamanho. Muitos alunos aí formam sem saber disso, mas você está sabendo, não é muito difícil. Ah, professor, só para finalizar, eu tenho uma pergunta. Qual outro átomo poderia estar aqui e puxar? Bom, são os elementos eletronegativos. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Se aparecer aí flúor, nitrogênio, oxigênio, são grupos que puxarão esses elétrons para si, então eles distorcerão, enfraquecendo a ligação. Aí qual que é o grupo doador aqui? Fácil. Só carbono. Se eu coloquei um carbono, se eu coloquei mais 2 carbonos, se eu coloquei 3 carbonos, então, ou seja, eu poderia colocar aqui, só para você entender, eu poderia, em vez de colocar um carbono só, eu poderia colocar 3 carbonos assim, ó, por exemplo. Aí era um grupo doador enorme, olha só. Eu poderia fazer isso? Poderia. E isso faria mais efeito do que um carbono só? Exato. Como o grupo doador é maior aqui, você está fortalecendo mais essa ligação, esse ácido fica cada vez mais fraco. Então, para eletrodoador é fácil. Quem vai aparecer aqui? Sempre carbono. Se aparecer um carbono e aparecer 2, o 2 carbono doa mais. Então o ácido fica mais fraco ainda. Se eu colocar aqui 10 átomos de carbonos aqui acoplado nesse ácido, eu estarei fazendo esse ácido ficar cada vez mais fraco. Beleza? Tranquilo? Então é fácil. Eletroatraentes são os elementos eletronegativos. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Basicamente, são os que vão aparecer para você. Pode aparecer um bromo aí, pode. Mas geralmente fica nesses 3. E os elétrons doadores é só carbono. Tá? Então, quando ele aumenta a cadeia carbônica, o ácido fica mais fraco. Tranquilo? Beleza? Um grande abraço, fique com Deus. Até mais.